Começando a aula de iniciação científica da turma primeiro ano A e B, no dia 30/3/2021. Eu acabei postando, gente, os materiais, né? Terminando de postar, na verdade, né? Eu faço a postagem sempre na semana passada, mas eu tenho cuidado para não aparecer as coisas antes do tempo, né? Para não confundir vocês. Então, eu sempre programo. Então, vocês estão vendo aqui na minha tela agora, ó. Aqui é a turma do primeiro ano A, de iniciação científica. Você tem a presença do dia de hoje. Você tem a trilha 2 na parte 1 e a parte 2, né? Você tem um videozinho que a gente vai assistir hoje. E tem 2 atividades. As atividades são bem poucas, né? É o que eu acho. Professor, Então, o senhor passou a hoje, atividade de iniciação científica para entregar hoje ou algum dia assim, perto de hoje? na segunda semana, você tem 2 atividades. Que é para entregar que dia? Deixa eu ver aqui. Instruções. É porque lá não tá aparecendo para mim, não. Talvez não tenha aparecido. Mas geralmente é uma semana que eu dou, Vinícius. É Mas porque assim, se eu assim, não coloquei lá, eu coloco lá. não, é porque assim, às vezes era para entregar antes, ou eu já fiz e não tá mais aparecendo porque eu já Não. fiz, ou eu não sei o que que é. Não, a, se não apareceu para você, é porque você já entregou. E talvez eu tenha esquecido de colocar o prazo para essa atividade, né? Mas eu posso ver e colocar lá, entendeu? Porque, por exemplo, quando eu vou no primeiro ano A, na atividade 1, em editar, eu tenho que. Tá sem entrega, tá vendo? De fato, não tá entregue. Então, eu vou colocar. Como eu não Entendi. botei, eu vou botar para 31 amanhã, às 23 horas. Só fiz a adição de colocar a data de entrega, tá? Mas 15 pessoas entregaram. Então tá de boa. A atividade 1 é referente, viu, Luana, ao trecho da música, tá? Não esqueça de ver a atividade, responda o seu caderno. Determine 2 referenciais para qual os passageiros estão em repouso e 2 para os quais eles estão em movimento. Isso na música, tá? E a segunda pergunta é: quem está em movimento? Os passageiros ou as casas? Depende do referencial. Isso. Mas na música ele vai te dizer: Luca, bom dia. Você está sem e-mail de novo, Luca. Pode me explicar por quê? Luca. Gente, só mais uma vez, né? Falando para todos, é que na reunião ontem com a direção da escola, a gente decidiu que a partir do dia 12, a Ana Cristina, como diretora, ela vai dizer isso nos grupos, mas se não me engano, é a partir do dia 12 que a gente não vai aceitar mais os alunos na sala de aula que adentrem, né,
com um e-mail fora do institucional, ou seja, que não seja e-mail de nova, a gente não vai aceitar. Isso é por questão de segurança, principalmente de vocês, né? Acontece tantas coisas, e tem acontecido muitas coisas nas escolas aí fora, coisas absurdas. E quando a gente entra com e-mail de nova, é uma segurança tanto para a gente, professor, gestão de escola, quanto, com certeza, para vocês. Porque a gente consegue fazer um domínio maior, né? Quando você utiliza um e-mail da instituição, um e-mail do Enova. Então, eu peço encarecidamente que vocês comecem a se regularizar isso. Então, a professora, eu entrei no celular do meu pai que eu não coloquei o e-mail de novo. Gente, quando vocês entram no link dado pelo professor, você tem a opção de mudar o e-mail na hora. Então, você vai lá, muda, coloca o e-mail de nova, coloca a senha que vocês já sabem e pronto, entra com o e-mail de nova. Em qualquer celular que vocês tiverem. Beleza? Saiu do celular, foi um celular de um colega e não quer que o e-mail esteja lá, vai lá na configuração e tira o e-mail de novo, tá? Para o pessoal não ter acesso ao seu e-mail. Mas é uma questão de segurança, então eu peço encarecidamente que vocês fiquem atentos a isso. Que a partir lá do meado de abril, a gente não pode mais aceitar alunos. E Luca não respondeu, né? Deixa eu ver se ele está aqui ainda. E a gente tem o poder de derrubar o aluno, né? A gente pode simplesmente tirar, remover o aluno da reunião, eu como organizador. Mas vamos ver, vamos esperar a Luca aí. Porque ele entrou sem um e-mail do Enova. Queria saber por quê. Bom, vamos para na atividade 2. Ainda assim, é uma pergunta, tá? Aí foi dúvida de muita gente. A trilha na minha vida. E aí finalizamos com a atividade 1 e a atividade 2 na segunda semana. Nessa terceira semana, vamos falar de cosmos. Um pouco dessa ciência de astros, né, de asteroides, meteoros. Tem um videozinho para a gente passar. Deixa eu apresentar somente a trilha aqui. Trilha 2 partes, primeira parte. Então, o primeiro ponto de encontro, ele apresenta, né? Sabe o que é um cometa, né? Então vamos embarcar nessa viagem rumo ao cosmos. Com o estudo de cometas, podemos verificar qual tipo de movimento ele faz, sua velocidade é alta, é baixa, o tipo de trajetória, né? Como é que ele faz esse trajeto no espaço, a aceleração. E não se preocupe, você não está sozinho nessa trilha, tá? Então, botando o pé na estrada, ele faz algumas perguntas, né? O que são cometas? Deixa eu mudar aqui minha apresentação. Deixa eu apresentar de outro lugar, gente, rapidinho. Continua. Ainda não, peraí. Pronto. Aqui a gente está na trilha, né? Então aí ele faz algumas perguntas. O que são cometas?
Alguém sabe aí? Pode abrir o áudio e dizer? São estilhaços de rocha se aproximando da Terra numa velocidade bem grande. Sim, esses estilhaços eles podem ser rochosos, ele pode ser um gelo, né, com resfriamento da atmosfera, e de forma de gás também condensado. Então, assim, existem vários tipos que vão dar cada um nome, né? Eles podem ser meteoros, eles podem ser outros pedaços, né, que se solidificam e vêm para a Terra. Então, como podemos observá-los, né? De que forma a gente pode observar? No Brasil, você pode até ver alguns tipos de objetos caindo, né, a olho nu, né? Mas você pode também usar instrumentos adequados para fazer as observações. Como é que eles se movimentam, né? A gente também vai trazer nesse vídeo qual é o tipo de movimento, mas o movimento dele é elíptico. O elíptico é aquele trajeto parecendo um trajeto oval, né? Não é um círculo, mas sim um trajeto elíptico, um trajeto oval. A velocidade que esses objetos que alcançam é em torno de 250 mil quilômetros por hora. Tá? E a trajetória é elíptica. Então eu vou trazer aqui um vídeo para vocês. Deixa eu colocar esse vídeo para ele. Aqui. Hoje eu vou passar o vídeo de boa, tá? Não vou precisar de Alexia, não. Deixa eu só mudar minha apresentação. Peraí que eu vou mudar aqui, peraí. Tudo que você Professor, será que Professor, será que o senhor pode falar mais sobre cometas? Às vezes vejo passar um cometa e também fico me perguntando quando verei outro. Esse Saturnina é um super mistério. Apesar desse mistério, Edmund Halley, que era um jovem astrônomo, resolveu estudá-los depois que viu um cometa em 1682. Ele ficou fascinado com sua aparência irregular no céu, o tamanho, forma e brilho variáveis,
cauda exótica e o brusco desaparecimento. E o que ele fez? Ele começou a calcular a possível órbita desse cometa. Descobriu também, pelos registros históricos, que provavelmente o cometa visto por Kepler em 1607 era o mesmo. Aprofundando-se mais nos registros, encontrou outros relatos de cometas em 1531, 1456, 1380 e 1305. Esperto, hein, professor? Muito! Ele reparou que este cometa aparecia aproximadamente a cada 75 anos. Escreveu durante 13 anos um livro de cálculos de órbitas de cometas em relação a outros corpos, chamado Uma Sinopse da Astronomia dos Planetas. Observou que os cometas que podem ser vistos por nós sofrem a interferência dos ventos solares e por isso a cauda fica na direção oposta ao Sol. A órbita de um cometa é oval e a cauda aumenta mais quando se aproxima do Sol. Ai, que inveja! Queria ter cauda também. Tenho só anéis. Acho que você não ficaria tão feliz viajando por aí nesta velocidade. Mas Saturnina, sabe que Halley também previu com sucesso que o cometa de 1682 voltaria em 1758? E aconteceu mesmo? Sim, Saturnina. E eu mesmo vi em 1986. Esse cometa é o mais famoso de todos e tem o nome de Halley. Ah, que legal! Vou ficar bem atenta quando o Halley passar por aqui de novo. Fica mesmo. Vai ser em 2061. Professor, tem mais coisas que vêm do universo que são perigosas para a Terra? Tem sim, Saturnina, os raios cósmicos. Xiii, acabou o tempo, né? Sim, acabou. Prontinho? Então, vira um pouco, né, do que é o cometa, quais são a sua trajetória. Perceberam que eles têm caudas, né? E essas caudas aumentam quando eles passam nas proximidades do Sol. E aí esses questionamentos eles podem ser respondidos, né? Mas aí você vai para o tópico 3, e aí tem o texto 1, né? Cometa atinge a aproximação máxima da Terra nesta quinta-feira. Ele fala desse cometa, do cometa Halley, inclusive, que o vídeo trouxe, né? Você viu uma periodicidade de aparecimento, né? A cada 75 anos. Então, assim, essa leitura tem que ser feita por você. Não dá para fazer uma leitura aqui, nesse momento. Além desse texto, você tem ele, né, aqui, acessando a página. Esse acesso foi feito em 15 de setembro de 2020. E aí você tem, né, as perguntas em relação a esse texto. E essa pergunta aqui, o que são cometas? Qual o período orbital do cometa US? O que você pode falar sobre o cometa? Você pode relatar outros cometas que foram vistos nos últimos anos? Então, assim, esses questionamentos eles são feitos através de uma atividade que está lá. Eu coloquei na atividade. Tá? Um corpo celeste é qualquer objeto natural fora da atmosfera terrestre, assim como planetas, luas, asteroides, satélites, estrelas e cometas. Então, são todos corpos celestes. E aqui você tem, né, asteroides, que tem essa questão de
como o Vinícius falou, esse aspecto rochoso, tá? A velocidade desses cometas, eu falei, mas eu só lembrar vocês, é em torno de 250 mil quilômetros por hora, né? A sua trajetória elíptica. Eles podem ser, sim, vistos a olho nu. Aí você tem um cometa aqui que é um aspecto de um gelo, né? Condensado, um gelo. Ele tem cauda, né? Quando ele passa pela atmosfera. E quando ele se aproxima do Sol, como a gente viu no vídeo, a cauda dele aumenta. Você tem as estrelas, os meteoros, os meteoritos, os planetas todos, né? E aqui você tem, né, algumas características. Então, asteroides são milhares de rochas que orbitam especialmente os planetas Marte e Júpiter. Os cometas são os astros que se assemelham aos meteoros pelo fato de apresentar uma espécie de cauda. Então, há uma diferença do cometa para os asteroides porque ele tem cauda, né? Os cometas. Ao contrário dos meteoros, os cometas não se formam no sistema solar. O que é o sistema solar? É o sistema que está ao redor do Sol, né? E é por isso que nosso sistema é chamado nosso sistema solar. Sendo congelados. Sua cauda é formada justamente em aproximação ao Sol, que é a questão da direção do vento. As estrelas produzem luz própria e existe em grande número. O Sol é uma estrela mais luminosa que existe e foi durante anos considerado o centro do universo. As estrelas têm uma vida longa, mas não infinita. O Sol, por exemplo, deve viver cerca de 11 bilhões de anos. O meteoro decorre do lançamento de uma partícula sólida que se vaporiza, resultando num fenômeno luminoso popularmente conhecido como estrela cadente. Aquilo que a gente vê, inclusive, né? A gente fala, uma estrela cadente caiu. Os meteoritos são pedaços de rochas e metal que conseguem chegar à Terra. Então, ele vai se despedaçando, né? E alguns pedaços menores, eles conseguem chegar à Terra em estado sólido, em vez de se inflamar como os meteoros. Os planetas, esses que a gente conhece, orbitam uma estrela e não têm luz própria. No sistema solar, são 8 os planetas: Júpiter, Marte, Mercúrio, né? Netuno, Saturno, Terra, Urano e Vênus. Antes de 2006, eram 9 planetas. Uma vez que, a partir desse ano, Plutão recebeu uma classificação diferente. É um planeta anão, tal como Eris, o corpo celeste descoberto em 2003, que inicialmente estaria sendo considerado um planeta. Os satélites naturais, por sua vez, são os astros que giram em torno de outros astros. Assim, a Lua é um satélite natural que gira em redor da Terra. Então você encontra essas definições aqui nesses textos. Né? Existe um outro também. Vocês podem se aprofundar. E aí eu tenho para o Resolvendo Desafios da Trilha. Esse Resolvendo Desafios da Trilha é uma atividade. Deixa eu só, de fato, ter certeza do que eu estou falando. Na terceira semana, a atividade 2 é o Resolvendo os Desafios da Trilha. Que é justamente isso. Então, na atividade 2, eu peguei esses questionamentos. Você sabe a diferença entre meteoro e meteorito? Então, além do texto que está aqui em cima, né, definindo cada um, vocês podem ir além, né, e para além desse texto. E descobrir quais são, né, se você não encontrar resposta nesses textos, você pode
E ler Ô, livros, em revistas. professor, Oi. eu não sei se o senhor está compartilhando tela agora, mas se tiver, não está aparecendo para mim, não. É verdade. Eu estava compartilhando o vídeo e o vídeo é em um guia, né? Pronto. Então, aqui no tópico 5 eu estou dizendo para vocês que eu transformei isso numa atividade 2 dessa semana, né? A última atividade. Nós só temos duas atividades, um e dois. Então, eu trouxe, né? Depois da leitura desse texto, a gente fez aqui de forma rápida, mas vocês têm que fazer de forma mais aprofundada. Além disso, para além disso, vocês podem estar entrando nesses sites, né? E vendo o texto na íntegra, porque nós fizemos um recorte desse texto e colocamos aqui. Para aprofundar ainda mais, né, seu conhecimento sobre o tema, é necessário que você realize os estudos nos seus livros didáticos, enfim. Mas se você não tem um livro didático, você recorre à internet. Então, você tem também disponível nesse endereço outras informações desses objetos. E aí, eu pego o ponto 5, como está aqui, ó. Você sabe a diferença entre meteoro e meteorito? Sabe se algum caiu no Brasil e na Bahia? Cite três instrumentos. Então, esses questionamentos desse desafio foram transformados na atividade 2 da terceira semana. Então, tá lá na atividade 2. A trilha é sua, coloque a mão na massa. Deixa eu só mudar aqui de trilha, tá? Ponto 6. Então, vamos lá? Bem, agora que já caminhamos bastante pela trilha, né? Fizemos algumas observações. Quero que você explique por que o nosso sistema planetário é chamado solar. Alguém sabe? Porque fica em torno do Sol. Isso. A gente tem o Sol, né, como uma estrela que tem a maior luminosidade, né, luz própria. E aí você vê que você tem um sistema chamado sistema solar porque tudo gira em torno do Sol. E aí nosso sistema todo. Quantos são os planetas do sistema solar? Né? E qual a ordem deles a partir do Sol? Vocês podem estar fazendo esse registro no caderno, mas não é uma atividade para ser entregue. Certo? Vocês podem estar somente fazendo as observações de quantos são os planetas que existem. E aí? 8. 8? Só 8, né? São 8, gente? Alguém está respondendo no chat, né? Deixa eu ver aqui. São Ah, é 7, não, Gel. professor? Bom dia, professora Gelson. Bom dia. A minha aula tem Tempero Verde, tem o Carro do Ovo, tem... O que mais, gente?
Nunca vi, viu? Professor, são outros planetas, né? Só isso. Se o quê? São 8 planetas, né? Só pra eu confirmar Sim, é aqui. isso. Pois é, vamos lá. 8, 9. 7. Oito. Ó, temos o Mercúrio, o Vênus, a Terra, né, onde a gente habita, Marte, Júpiter. Então eu tenho 5 já, né? Tem o Saturno, Urano e o Netuno. 8. Pois é. Perfeito. Gente, vocês já viram falar do termo ano-luz? Sim. O que é que se Sim. refere? A tempo, distância ou velocidade? Ah, os anos que. Poxa, eu esqueci agora. É tipo assim, Tempo. Que refere distância. é quanto tempo de distância da Tempo. luz do Sol, alguma coisa assim. Anos-luz é a distância, só que, tipo, baseado na velocidade da luz. Por exemplo, na velocidade da Exatamente. luz, quanto tempo demoraria para fazer esse percurso. Por exemplo, 3 anos-luz seria 3 anos andando esse percurso continuamente na velocidade da luz. E é geralmente usado para medir região espacial onde a distância é absurdamente alta. E se você colocar em números normais como a gente usa, ficaria um número muito absurdo e grande. É por isso que usa o termo anos-luz. É o quanto a luz percorre em um ano. Né? Quando você fala ano-luz, é a distância percorrida pela luz em um ano. Então, se você tem essa distância, você tem essa medida. Então, são 3 anos-luz. Então, são 3 vezes a distância que a luz percorre em um ano. Agora, quando você fala em velocidade da luz, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês ouvem aquele trovão e vocês veem aquela luz, né? Aquele raio em si de cima para baixo, o que é aquilo? A gente chama o estrondo de trovão e aquilo de raio, eles acontecem no mesmo tempo? Ou quem acontece primeiro? O raio acontece primeiro. Para depois do som? Sim. Por quê? Qual é a explicação científica disso? Porque a O velocidade raio. do raio é mais rápida que a do Não, som. é porque a velocidade da luz é mais rápida. Então ela chega primeiro do que o som. Isso, perfeito. A velocidade da luz é muito mais rápida do que a velocidade do som. Então, primeiro a gente vê. É porque, assim, inclusive eu já vi algumas pessoas no interior, né, inclusive por agora, me dizer assim: não, quem acontece primeiro é o som, para depois a luz. E cientificamente é o contrário, né? Porque a gente tem a velocidade da luz muito maior do que a velocidade do som. Então, o termo ano-luz se refere à distância da luz percorrida em um ano. Tá? Por isso que é chamado de ano-luz. Então, não é tempo, não é? E nem velocidade, é a distância. A que distância da Terra está a Lua e o Sol? Pesquisa isso aí, vai e me diz. É para. Professor, o que que o senhor falou? Eu não entendi direito, perdão. Essa última pergunta que está aí na A4. A que distância da Terra está a Lua? Onde da Lua e do Sol? Aham. Ok. 384.400 quilômetros e do Sol é aproximadamente 149.600.000 quilômetros. Isso. Ô, professor, Então eu tenho. Oi.
Justamente por isso que consegue ter vida humana na Terra, porque a Terra está mais afastada do Sol, né? Isso. Senão não seria possível, que acabaria sendo muito quente, não sobreviveremos. Verdade. Então eu tenho aí, né, essa questão da... Deixa eu ver aqui. Até que nós temos uma quantidade boa, né, de alunos hoje. Então eu tenho a 7 na trilha na minha vida, né? Conte em poucas palavras alguns eventos que aconteciam contigo envolvendo um ou mais corpos celestes, como a Lua, as estrelas, um cometa, entre outros. Isso aqui é só para mesmo para vocês pensarem alto. Não é para... Se vocês quiserem registrar isso no caderno, registrem, mas não é para enviar nada, tá? Isso é só para comentar de fato se existem. Sempre esse ponto 7 em cada trilha traz esses questionamentos. Ô, professor, essas ponto 8. questões... Professor, rapidinho. Essas questões que a gente respondeu, é para escrever elas no caderno, as respostas, e enviar para o senhor? Quando são atividades, sim. Ok, elas vão estar lá no Google Classroom para enviar ou é para enviar por WhatsApp, alguma coisa assim? Qual? Essas atividades que a gente respondeu agora. Não. Essa que a gente respondeu agora não, só foi um bate-papo aqui na aula. Ok. Certo? O que é de fato para você responder no caderno, tirar foto e enviar, é quando tem lá escrito atividade 1, atividade 2 e assim por diante. Ok? Ok. Proposta de interação social. Eu vou falar um pouco sobre isso, eu tenho ainda 6 minutos. E a autoavaliação. Gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Porque eu acho que o trabalho de vocês está muito pouco. Repare uma coisa. Vocês percebem que a gente está... Cada tópico é uma semana, certo? Só para vocês situarem. O professor está onde? O professor está na 3ª semana. Porque essa semana é de 29/3 a 3/4. Aí a próxima semana seria a 4ª, seria a 5ª. E vocês vão se situando nas aulas de matemática. E assim também eu acho que são nas outras aulas, né? Só que quando você vai baixa isso aqui tudo, você tem a primeira unidade. Aqui você encontra o caderno na íntegra, aqui você encontra o chat class, que a gente não está ainda trabalhando, mas é uma coisa que posteriormente a gente vai trabalhar. Aqui você tem um guia do estudante, né? Se você quiser ter algumas informações. E aqui tem uma atividade que eu coloquei chamada diário de bordo. Eu vou abrir ela aqui, ó. O diário de bordo, inclusive 5 pessoas entregaram. Ele não vai ter uma data de entrega. Quer dizer, a data de entrega dele vai ser sempre no final da primeira unidade. Por quê? Porque eu quero que vocês escrevam e registrem algumas avaliações. Vocês avaliem como foi o seu processo passando por cada trilha. Por exemplo, nós terminamos a trilha 1, que falou de quê? De referencial, de posição, de trajetória, né? E nós estamos na trilha 2, que está falando de quê? De cosmos, né? Asteroides, meteoros, estrelas. Então, quando você abre essa atividade, é uma atividade que é só para entregar, eu vou botar a data, é lá no final do mês de abril, se eu não me engano. Então, por exemplo, vamos lá, suponha que Beatriz aqui abriu a atividade dela. Então, você recebe um material, cada um recebe um separadamente. Então, você já recebe um Google Doc. E dentro desse Google Doc, tem assim, ó, meu diário de bordo da primeira unidade, trilha 1. Aí eu coloco um texto. Aí aqui tem a pergunta, você precisou de quanto tempo para realizar a atividade? Aí ela já respondeu, né? Uns 10 minutos. Foi Beatriz, né? Beatriz faz ciência, tá?
para eu estar mostrando isso aqui. E aí, considere que a trilha te ajudou a compreender melhor alguns fenômenos que aconteceram no seu redor. Ela sim. Então, assim, você vai responder, você vai fazer, na verdade, a autoavaliação de cada trilha. Como eu tenho em torno de 3 a 4 trilhas por unidade, então, ó, eu já coloquei a trilha 2, tá vendo? Ela já respondeu. E eu ainda vou colocar aqui a trilha 3. Então, vocês só entreguem essa atividade no final da unidade, tá? Eu não quero que vocês façam nenhuma dúvida quanto a essa atividade. Vocês podem... professor, eu posso responder isso lá no final da primeira unidade? Então, pode. Algumas pessoas entregaram, mas não era nem para entregar. Eu vou devolver. E aí, depois, quando eu tiver a trilha 3, e aí entrega tudo de uma vez só. Certo? É mais uma novidade, né? Atividade para vocês, mas é bem simples para responder. Bom, gente, eu acho que vocês agora, né? Fica com vocês essa questão da... Deixa eu ver aqui alguns comentários. Luca disse que está no trabalho, né? Entendi, Luca. Tudo bem. Depois você conversa comigo pelo Zap, tá? Gente, alguma dúvida? Nicolas, Vinícius e os demais? Não, professor. É hora de vocês pegarem, né? Tocarem a mão na massa aí e fazer essa atividade. Para não deixar para depois, né? E não acumular as atividades junto com os outros professores. Se não temos nenhuma dúvida, eu finalizo a aula e desejo a vocês boa Páscoa, bom feriado. Lembre que a aula vai até quarta-feira, tá? Ok. De todas as disciplinas. Depois de Tchau, quarta, tchau, não tem gente. mais aula. Valeu. Boa Páscoa Bom estudo. também. Dia de Tchau, quarta, tchau. depois de Boa quarta, Páscoa, tem quinta e professor. sexta, Bom você dia. descansa. Bom dia. Você também. Entendi. Boas aulas aí pro senhor. Bom dia. Valeu. Tchau, professor. Tchau. Tchau.